Mais uma vez, saúdo todos os irmãos e convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Lembramos aos irmãos que esta carta, que está no Novo Testamento, foi escrita para irmãos no início da Igreja Cristã, muitos, ou na sua maioria, pessoas que tinham se convertido do judaísmo, portanto eles eram hebreus, o povo hebreu é o povo judeu, tinham se convertido do judaísmo para Cristo, tinham conhecido aquilo que era anunciado como a chegada do verdadeiro Messias, tinham experimentado a mensagem que os libertava de toda aquela opressão da lei do Velho Testamento e dos sacrifícios que tinham que fazer dos animais, para conhecer o sacrifício que Cristo tinha feito por eles e a salvação que encontraram agora gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Muitos deles foram perseguidos também. Muitos deles começaram a ser pressionados por outros para abandonarem a sua fé. E alguns estavam correndo esse perigo de abandonar a sua fé. Quando Hebreus é escrito, ele está a lembrar àqueles irmãos que não há nada maior que Jesus Cristo. Jesus é a maior de todas as revelações. Jesus é a maior de todas, é o melhor de todos os sacrifícios que já podia ter sido feito. A salvação que Ele traz é a maior de todas as salvações. A revelação que Ele traz de Deus é a maior. Então a primeira parte do livro de Hebreus está a mostrar a superioridade de Jesus. E quando nós conhecemos a Cristo, irmãos, nós temos que ter consciência que nós conhecemos algo que é superior a tudo, a todos, e não há igual. No mundo há muitas religiões. Dentro do cristianismo há muitas denominações e muitos grupos. Mas nada disso tem comparação com o verdadeiro conhecimento de Jesus. Porque Jesus é aquele que nos foi oferecido. Jesus é aquele que se apresenta como o único caminho para Deus. O único mediador. Não há outro. E então é nele que nós temos que pôr os nossos olhos. Até o capítulo 10, versículo 18, nós podemos encontrar aquilo que temos falado nos últimos domingos aqui sobre este livro de Hebreus. A superioridade de Jesus e a superioridade da sua obra. Ele nos trouxe a nova aliança, ou seja, um novo concerto, onde a lei de Deus foi colocada no nosso coração e nos convida a viver então com Ele pela fé. A partir do versículo 19 do capítulo 10, nós começamos a ver agora alguns conselhos práticos, algumas exortações práticas para viver essa fé em Cristo Jesus. Para também nós analisarmos a nossa própria fé em Cristo Jesus. À semelhança dos cristãos do primeiro século, irmãos, também nós estamos a viver momentos difíceis e dias difíceis. A nossa vida hoje é uma vida que não só em termos profissionais, económicos, financeiros, familiares, nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, uns mais, outros menos, uns agora, outros depois. Mas uma coisa é certa, é que neste momento, a Igreja de Jesus, em todo o mundo, em Portugal, aqui, nós estamos a viver experiências e momentos como nunca vivemos, devido à situação em que nós nos encontramos. A pergunta é como é que nós estamos a passar por tudo isto? Ou seja, como é que está a nossa fé? Será que, como aqueles cristãos que se refere à carta aos Hebreus, alguns estão a deixar que a sua fé seja minada, estão a enfraquecer, estão
a tentar desistir, a esquecer Deus, as suas promessas. Se calhar até em tempos de dúvida e de conflito pessoal, devido aos problemas, começamos a questionar até a justiça de Deus ou o amor de Deus, aquilo que Deus nos traz. Sabemos, irmãos, que a Bíblia nos diz que nós teremos no mundo muitas aflições. Sabemos, irmãos, que a Bíblia nos diz que nós teremos muitas provações também e que vamos passar por elas. Agora, o que é importante nós podermos perceber à luz da palavra de Deus é como é que está a nossa fé nessas situações. É muito fácil, irmãos, nós demonstrarmos fé quando tudo está a correr bem. É muito fácil nós demonstrarmos fé quando as coisas estão sempre, o vento sopra a nosso favor. Mas nas contrariedades, a nossa fé é provada. Nas provações, por isso é que se chamam provações, a nossa fé vai ser mostrada, o estado em que ela está. Porque Deus não sabe? Deus sabe tudo, é verdade. Porque é que Deus então nos prova? Ou porque é que Deus permite que passemos por algumas provações? Deus sabe, mas eu não sei, tu não sabes. Porque muitos de nós pensamos que somos uma coisa e na hora da verdade vemos que afinal não somos aquilo que pensávamos que éramos. Temos exemplos disso na Bíblia. Vou apenas citar um. O exemplo do apóstolo Pedro. O que é que o apóstolo Pedro disse a Jesus? Eu sou o maior cristão. Por outras palavras, era isto que ele estava a dizer. Todos podem te abandonar. Eu não, vou contigo até à morte. O que é que ele fez na hora da morte? Não o conheço. Negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha dito. A provação foi para Pedro conhecer que Pedro afinal não era tão forte como pensava que era. Às vezes nós passamos por situações em que, depois de passarmos por essas situações, dizemos, mas como é que eu consegui reagir desta maneira? Como é que eu consegui? Nem pensava que tinha tanta força, nem pensava que tinha tanta... Às vezes fazemos coisas que não estávamos à espera que éramos capazes de fazer. Outras vezes o contrário. Pensávamos que tínhamos muita força e na hora da verdade vamos-nos abaixo. Hoje eu gostaria de falar, irmãos, e o tempo já está um pouco adiantado, mas mesmo assim eu gostaria de falar com os irmãos sobre algumas evidências de uma fé forte e verdadeira também. No livro de Hebreus, diz o versículo 19 do capítulo 10 o seguinte. Vamos começar a ler então o versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus, que diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Todos nós gostamos de ouvir palavras e mensagens bíblicas e versículos bíblicos doces, não é?
mas os irmãos sabem que excesso de doce faz mal, não é? Provoca diabetes e outros problemas de saúde. Não sou médico, mas qualquer um de nós sabe isso. Então, mas também precisamos de açúcar. E a Bíblia é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, ela tanto nos fala do amor de Deus, como também nos fala da justiça de Deus. Tanto nos fala daquilo que é o cuidado, a proteção, as bênçãos, a misericórdia que nós recebemos vinda de Deus, mas também da sua santidade, da sua ira, do seu castigo. Falar só de uma coisa e não falar da outra é erro. Da mesma maneira como falar da outra e não falar de o contrário também é erro. Então nós temos aqui uma passagem que nos mostra realmente também algumas coisas sobre aquilo que é a santidade, o juízo, e termina o texto que acabámos de ler dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Hoje não temos tempo para falar tudo isso, iremos falar em breve, mas eu gostaria de aqui salientar apenas 3 características de uma fé forte, genuína, verdadeira. Talvez seja uma forma de nós podermos analisar a nossa própria fé. Neste texto que acabámos de ler, a primeira coisa que aí nos diz é: tendo ousadia para entrar no santuário. Ousadia, confiança, trepidez, ou seja, à vontade, sem problema, entrar na presença de Deus. O santuário, ou o Santo dos Santos, era no templo, aquele lugar onde ninguém podia entrar. Se entrasse, morria. As pessoas até tinham medo de olhar para lá, porque só o sumo sacerdote tinha permissão para entrar uma vez por ano, depois de se purificar. Aquele véu, aquela cortina que dividia no templo e que impedia que se chegasse ao Santo dos Santos, diz a Bíblia que quando Jesus foi à cruz, rasgou-se. O véu que separava, como nós cantamos, já não separa mais. De alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Não fomos nós que rasgámos. Não foi por obra de homem algum, foi obra de Deus que fez com que o véu se rasgasse. E agora abriu o caminho para nós podermos estar na presença de Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o primeiro sinal, a primeira evidência que nós encontramos aqui neste texto de uma fé viva, verdadeira, genuína, é a intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Diz aí, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Entrar na presença de Deus, há aqui 2 aspectos. Nós entramos na presença de Deus sempre que estamos com Ele em oração. Nós entraremos na presença de Deus no dia em que estivermos na glória com Ele. Qualquer uma das coisas, agora ou no futuro, nós só podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Ou seja, pela morte de Jesus. Pela morte de Jesus. Pelo sacrifício que Jesus fez. Por isso é que diz aí, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Jesus está vivo, ressuscitou para nos garantir vida eterna. Por isso Ele pode hoje dizer a cada um de nós, como está escrito na Bíblia: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho. É o único que nos leva a Deus. Há um só Deus, diz a palavra de Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos da mediação de mais ninguém, de mais nada. A Bíblia diz que o único mediador, o único pelo qual nós podemos chegar à presença de Deus é Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós somos salvos por Jesus. Ele é o sumo sacerdote, único, que nos apresenta então diante de Deus. O caminho está aberto. Agora é possível para qualquer um de nós estar na presença de Deus.
É possível para qualquer um de nós falar a Deus dos seus problemas, das suas tristezas, das suas alegrias, ter intimidade com Deus. Deus preparou tudo por Jesus. Como já dissemos, foi pago um preço. O preço foi a vida. Jesus deu a sua vida, o seu sangue foi derramado. Está aberto. Só que alguns veem a porta aberta, mas não entram. Por isso é que está aqui o versículo 22 a dizer: se é assim, então aproximemo-nos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé. Ou seja, cheguemos a Deus. Aproximemo-nos de Deus. Deus já preparou tudo. Agora é a nossa parte. Agora é a nossa vez de fazer alguma coisa. Irmãos, Deus está de braços abertos, está receptivo, está à espera, hoje, em todo momento, que os irmãos cheguem à sua presença. Mas muitos de nós passamos dias e dias sem orar. Dias e dias sem ter intimidade com Deus. Falamos com toda a gente. Passamos horas nas redes sociais. Falamos com os amigos. Passa o dia. E não paramos um minuto sequer para conversar com Deus. Para estar em intimidade com Deus. Para estar na presença de Deus. Para estarmos em oração. Uma fé realmente viva, uma fé, um crente que realmente é maduro, que está perto de Deus, é aquele que tem prazer em ter intimidade com Deus. Vocês têm intimidade com Deus? Como é que têm feito a vossa vida de oração? Diária, permanente? Cheguemo-nos a Deus. Deus tem a porta aberta. Jesus abriu o caminho. Agora é a nossa parte. Mas aí diz que nós devemos chegar à presença de Deus também com algumas condições. Com um verdadeiro coração, diz aí. Ou seja, o verdadeiro coração é um coração transparente, um coração sincero, sem segundas intenções. Há pessoas que só procuram Deus, não porque Ele é Deus, não porque o amam, mas apenas por interesse, pela bênção. É por isso que Deus muitas vezes permite que nós andemos sempre a necessitar de bênçãos. Porque se não fosse essa necessidade, nós não chegávamos a Ele. Há pessoas que se aproximam de nós muitas vezes, estão tempos e tempos sem falar connosco. Um dia ligam, telefonam, ou vão nos visitar e, sabes, tenho tanta amizade por ti e muita consideração. Olha, por acaso não podes emprestar aí estou a precisar. Olha, aqui está a razão porque ele apareceu hoje, não é? Isto não é o coração inteiro, ou certeza, como aqui diz, verdadeiro coração. Aproximou-se, mas trazia alguma coisa lá atrás para se aproximar. Escondido. Irmãos, quando o Senhor abriu, preparou para estarmos na sua presença. Agora vamos à sua presença com sinceridade, não sendo interesseiros, mas porque Ele é Deus e porque Jesus abriu o caminho e porque nós temos prazer na sua presença. Também diz aí, com fé, com inteira certeza de fé, diz o versículo 22. É necessário, diz a Bíblia também aqui, mais à frente, capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, creia que Ele existe, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós vamos à presença de Deus, nós devemos ir com fé, com confiança, crendo no amor de Deus, crendo no poder de Deus, crendo naquilo que Deus tem e e que nos quer dar. Porque às vezes nós chegamos a Deus, já experimentei tudo, deixa ver se isto resulta. Não, irmãos. Quando vamos à presença de Deus, o Senhor diz para nós irmos com fé, acreditando nele, confiando nele, entregando-nos a Ele.
Diz mais, com coração purificado da má consciência. Ou seja, isto quer dizer resolvendo o sentimento de pecado em nós. E como é que se resolve o sentimento do pecado em nós? Confessando o nosso pecado. 1 João diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Mas muitas vezes nós temos a consciência do pecado. Há pessoas que não têm consciência do pecado. O descrente não tem. O descrente está a fazer mal. É como aquela pessoa que está tão suja há tanto tempo, que nós aproximamos e cheira mal. Mas ela diz, eu cheiro mal? Não. Já nem sente. Já nem sente. Mas a verdade é que está. E quando nós vivemos no pecado e não temos consciência dele, é mau sinal. É sinal que não há esta vida purificada. Senhor, diz o salmista, e a palavra de Deus faz essa pergunta, quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Levantar as mãos é dizer, Senhor, o meu pecado está perdoado, está confessado, está limpo. Ter o corpo lavado com água, arrependimento. Isto fala de arrependimento. Quando João Batista começou a pregar e a batizar as pessoas, qual era a mensagem? Arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Com esperança na fidelidade de Deus. Então, irmãos, primeira evidência que nós temos aqui da nossa fé genuína, da nossa fé verdadeira, é a intimidade com Deus. Como é que tu estás a viver a tua intimidade com Deus? Como é que está a tua vida de oração? Se a tua vida de oração não existe, ou é fraca, então a tua fé é fraca. Ou não existe. Como é que está a tua vida de oração? A tua comunhão com Deus? A tua intimidade com Deus? Passemos à segunda evidência. O versículo 24 diz, e 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Algumas Bíblias dizem caridade, mas a palavra no grego é a palavra ágape, que significa amor, o amor com que o Senhor também nos amou, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Do que é que está aqui a falar? Segunda evidência. Como é que nós estamos a viver a comunhão com a Igreja? A comunhão com os nossos irmãos. Nós podemos dizer de todos que são crentes, não é? A palavra crente hoje é muito abrangente. Mas cada vez mais são aqueles crentes que dizem que são crentes, mas não praticam. Isso não existe. Ser crente não praticante não existe. Ou é crente e pratica, ou não pratica, então não é crente. Porque o crer, e esse é o grande erro de muitas pessoas, é pensar que ter fé é apenas acreditar em alguma coisa e viver a sua fé à sua maneira. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós temos que viver a verdadeira fé, é vivida à maneira de Deus. E a maneira de Deus é chamar-nos para uma comunhão de irmãos. Por isso é que o Senhor instituiu uma coisa que se chama igreja. E a palavra igreja significa congregação, assembleia, significa gente junta. É por isso que as imagens que são dadas na Bíblia sobre a igreja têm a ver sempre com um grupo junto, família, corpo. O apóstolo Paulo vai ao ponto de dizer que o corpo são vários membros, mas que estão todos unidos e ligados. Nós não temos um corpo que anda dividido. Nenhum dos irmãos hoje disse, dói-me a cabeça, vou deixar a cabeça em casa e vou à igreja só com os pés e o resto. Não. É impossível. O corpo vai todo junto, está junto. Outra imagem para a igreja é edifício.
Fala sobre nós, pedras vivas, somos casa espiritual. Agora, se tivermos pedras separadas, ou tivermos pedras num monte, é um monte de pedras, são pedras. Só é casa, só é edifício quando elas estão ordenadas, juntas. Igreja é isso. Alguns foram inspirar-se em religiões orientais ou outro lugar qualquer e acham que cada um pode viver a sua vida na sua casinha, como um ermita, ali fechado. Desde o princípio, Deus diz na sua palavra, não é bom que o homem esteja só. E o homem só não sobrevive. Deus chamou-nos para sermos um, para vivermos em comunhão. Porquê? Reparemos o que diz o texto. Consideremos-nos uns aos outros, ou seja, tenha os seus irmãos em consideração, pense neles. Pense no que pode fazer por eles. Pense no que pode fazer com eles. Ser igreja, ter uma fé genuína em Cristo Jesus, é preocupação com os outros. Diz lá, consideremos para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, o que Deus quer, quando eu fui salvo, quando tu foste salvo, o que Deus quer é que agora nós nos estimulemos. A palavra estimular quer dizer espicaçar, empurrar, ajudar ao amor e às boas obras. Por isso é que a Bíblia diz em várias partes, exortemos-nos uns aos outros. Nós precisamos estar em conjunto. E não é só para ficar aqui a ouvir o pastor a pregar e os dirigentes que nos dirigem no louvor a louvar. Não. Quando nós nos congregamos, quando nós nos juntamos, nós temos que pensar o que é que eu vou dar aos meus irmãos. O que é que o irmão vem dar? O que é que o irmão veio trazer? Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. O irmão vai conseguir, eu vou orar por si. Irmão, se precisar de mim, eu estou consigo. Isso é igreja, irmãos. A comunhão com a igreja, uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de fortalecer-nos uns aos outros, sustentar uns aos outros, suportar uns aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, para fazermos isso, o que é que diz o versículo 25? Não deixem de se congregar. Não deixem a vossa congregação. Olha, isto é um tempo difícil para aplicar este versículo, porque algumas pessoas, creio que aproveitaram o pretexto do medo, do Covid, não é? E para deixarem de se congregar, para deixar de ir à igreja. É claro que é uma decisão pessoal, quando vier tem que vir em paz, mas, meus irmãos, às vezes há pessoas que dizem, ainda não vou à igreja porque a situação ainda é muito complicada. Aliás, eu só saio para aquilo que é mesmo imprescindível. O que é que acabou de dizer? A igreja não é imprescindível. A comunhão com os irmãos, o estarmos juntos, não é assim tão importante. Mas isto é uma evidência da nossa fé em Cristo e de como está a nossa fé. Não deixe de se congregar, não deixe de admoestar uns aos outros, que é aquilo que Deus quer para cada um de nós. E porquê? Qual é a razão? Vejam o que diz no final do versículo 25. Porque se vai aproximando aquele dia. O dia do Senhor. O dia do fim. O dia do juízo. O dia em que todos iremos prestar contas. O dia difícil. E nós precisamos de nos fortalecer e encorajar uns aos outros. Por isso, não deixemos de nos congregar. É importante, porque nesses momentos difíceis, nesses dias difíceis, nós precisamos estar fortes. E para estarmos fortes, nós precisamos estar uns com os outros. Porque a Bíblia também diz, mais valem ser dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. Agora, sozinhos, vai cair sozinho, ninguém vai lá estar para o ajudar. E não é essa a vontade de Deus. Então, temos a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus como uma evidência da forma como nós estamos no nosso relacionamento com Deus, como está a nossa fé, se é uma fé forte.
E a comunhão com os irmãos também, como segunda evidência. Para terminar, versículos 26 a 31, nós não iremos falar sobre tudo aquilo que este versículo, que esta passagem diz, iremos deixar para o próximo domingo. Mas esta passagem fala-nos da perseverança na santidade. Diz o versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecar voluntariamente. Ou seja, a Bíblia diz-nos que todos nós somos pecadores. Se alguém diz que não peca é mentiroso. Tudo isso está em 1 de João. Mas também diz lá em 1 de João que o crente não vive no pecado. Peca, mas não vive no pecado. E o que o texto aqui nos está a dizer é que a evidência de uma fé verdadeira, genuína no Senhor, é a repulsa pelo pecado. Não é pecar voluntariamente, ou seja, pecar de propósito, pecar sabendo que está a pecar, mas às vezes isto dói e é triste. Se dói e é triste, às vezes para nós, imaginemos para Deus. Quando crentes dizem assim, eu sei que é pecado, mas Deus é amor. Tenho ouvido pregadores dizerem que a pior frase que se pode dizer acerca de Deus é que Deus é amor. Não se assustem, porque Deus é amor. Mas muitas vezes o dizer que Deus é amor é a desculpa para a permissividade. Eu lembro-me quando eu era criança e andava na escola e fazíamos todas aquelas coisas que não deveríamos fazer, não é? Havia alguns colegas meus que estavam sem qualquer tipo de problemas. E faziam sem problema nenhum, sem medo, sem receio. E a gente perguntava, então, mas o teu pai não te castiga? Não, o meu pai não faz nada. E como o pai não fazia nada, ele podia continuar a fazer tudo o que estava errado. E algumas pessoas pensam que Deus é assim, Deus não faz nada. Deus só faz bem. Não é verdade. A horrenda coisa é cair na mão de Deus. Aquele que realmente conhece a Deus e tem fé nele, que é verdadeiramente filho de Deus, esse zela pela sua santidade. Porque a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. É possível acompanhar com Jesus. É possível andar com Jesus e não ser dele. E não ser dele. Judas andou com Jesus 3 anos. Era até o tesoureiro do grupo. E não era dele. João diz-nos na sua primeira carta que muitos abandonaram a igreja, saíram de nós, diz em 1 João 2,19, porque não eram de nós. Porque aqueles que são, permanecem na congregação dos justos, na fé, na santidade e são perseverantes. Então, irmãos, como é que está? Como é que tu avalias a tua fé? Ou seja, por outras palavras, como é que tu avalias a tua vida de oração, a tua intimidade com Deus? Como é que tu avalias o teu compromisso com a tua igreja, com a igreja de Jesus Cristo, com a comunhão com os outros? Comunhão com Deus, comunhão com os outros. Como é que tu tens buscado permanecer fiel a Deus, em santidade, longe do pecado, lutando contra o pecado, odiando o pecado? Estas são características de uma vida verdadeiramente cristã. E sobre a santidade nós falaremos no próximo domingo. Esperemos que Deus possa tocar os vossos corações e despertar a vossa fé. Amém.